Sou Valdir, fui coveiro por 15 anos no cemitério da Saudade em Volta Redonda no estado do Rio de Janeiro. Já vi muita coisa estranha nesse tempo, mas nada se compara ao que aconteceu há alguns meses. Era um dia normal de trabalho e eu estava na rotina de sempre, cavando, cuidando das lápides e fazendo reparos quando necessário. Naquela manhã recebi uma ordem de serviço para preparar uma nova cova. Comecei a cavar como de costume, aproveitando o silêncio e a paz do cemitério, que para muitos é um lugar sombrio, mas para mim sempre foi um refúgio de tranquilidade. Depois de algumas horas de trabalho, minha pá bateu em algo duro. Inicialmente achei que fosse uma pedra, o que não era incomum, mas ao continuar cavando percebi que não era pedra, era algo mais estranho. Limpei a terra em volta e o que vi me gelou até os ossos. Um velho vestido de noiva, enterrado junto com um esqueleto. O vestido estava sujo e rasgado, desbotado pelo tempo. Os restos mortais estavam em péssimo estado, quase se desintegrando ao toque. Quem enterraria uma noiva ali em uma cova rasa e sem identificação? A situação não fazia sentido. O cemitério tem regras rígidas sobre enterros e sepulturas e aquilo claramente não seguia nenhuma delas. Senti um frio na espinha. Não sou de me assustar fácil, mas aquele achado me deixou inquieto. Olhei ao redor, mas estava sozinho. O silêncio do cemitério parecia mais pesado, como se o lugar inteiro estivesse observando o que eu estava fazendo. Decidi que não podia simplesmente ignorar aquilo. Imediatamente fui até a administração e relatei o que tinha encontrado. Meu superior, Josué, ouviu com atenção e pareceu preocupado. Depois de uma breve conversa ele me deu uma orientação, que achei um tanto estranha. Disse para reenterrar o corpo em outro local mais afastado. Perguntei se aquele procedimento era o correto, pois em todos os meus anos de trabalho nunca tinha visto ou ouvido falar de algo assim. Josué apenas me disse que eram ordens e que eu deveria seguir. Havia algo na maneira como ele falou que me deixou desconfortável, mas obedeci. Voltei ao local com uma sensação de peso no peito. Com cuidado reenterrei o corpo da maneira mais digna possível. O local ficava em um canto mais afastado do cemitério onde poucos visitavam. Durante todo o processo não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele vestido de noiva e do esqueleto. Algo estava errado. Nos dias seguintes, ao reenterrar os restos mortais com o tal vestido de noiva, a vida no cemitério voltou ao normal, ou pelo menos foi o que pensei. Continuei com minhas tarefas diárias, tentando afastar o desconforto que a descoberta da noiva enterrada tinha causado. No entanto, não demorou muito para as coisas começarem a ficar estranhas. Era uma noite de quinta-feira, já fora do horário de visitas, estava terminando de fechar o portão principal, quando ao longe, vi uma figura pálida entre as lápides. A princípio pensei que fosse algum visitante que não tinha saído a tempo. Peguei minha lanterna e fui até lá para avisar que o cemitério estava fechando. Conforme me aproximava, a figura ficava mais nítida. Era uma mulher vestida com um vestido de noiva sujo e rasgado, muito semelhante ao que eu tinha encontrado enterrado. O sangue gelou nas minhas veias. Ela estava de costas para mim, os ombros sacudindo como se estivesse chorando. Me aproximei e a chamei, mas ela não respondeu. Quando estava a poucos metros, ela parou de chorar e se virou lentamente. O que vi foi uma visão aterrorizante. O rosto dela estava pálido e desfigurado, com olhos fundos e tristes. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. Fiquei paralisado, sem acreditar no que tinha acabado de ver. Voltei para casa, abalado e não consegui dormir à noite. Na manhã seguinte, ao chegar ao trabalho encontrei Josué e contei sobre o que tinha visto. Ele me olhou com uma expressão séria e disse que deveria ignorar a situação. Que era apenas minha imaginação por causa do achado recente. Tentei seguir o conselho dele, mas infelizmente as aparições continuaram. Nos dias seguintes, sempre à noite, eu via a noiva chorando em diferentes partes do cemitério. Às vezes ouvia o som de seu choro mesmo sem vê-la. A situação estava me deixando perturbado e com medo de trabalhar no turno da noite. Comecei a buscar informações sobre o cemitério e possíveis histórias de noivas enterradas ali, mas não encontrei nada nos registros oficiais. Decidi perguntar aos coveiros mais antigos, mas todos pareciam relutantes em falar sobre o assunto. Um deles, um senhor chamado Pedro, me puxou de lado e disse para não me envolver mais. Disse também que coisas estranhas sempre aconteceram ali e que era melhor deixar para lá. Os dias se transformaram em semanas e a presença da noiva fantasmagórica se tornou cada vez mais intensa. Eu tentei de tudo para encontrar alguma informação sobre quem ela poderia ter sido.
Vasculhei arquivos antigos, perguntei a moradores antigos do bairro e até procurei histórias locais que pudessem dar uma pista, mas nada. Era como se ela nunca tivesse existido nos registros. Após essas pesquisas, passei por vários tormentos. A noiva aparecia com mais frequência, sempre chorando, sempre me observando com aqueles olhos tristes e vazios. Eu ouvi seu choro, ecoando pelas lápides. Sentia seu olhar me seguindo, mesmo quando não conseguia vê-la diretamente. O ambiente no cemitério, que antes era familiar e até reconfortante, tinha se tornado um pesadelo constante. Contei para minha esposa o que estava acontecendo, mas ela achou que eu estava sobrecarregado e imaginando coisas. Amigos próximos também não acreditavam, dizendo que era o estresse do trabalho acumulado ao longo dos anos, mas eu sabia que era real. A cada noite que passava, minha sanidade estava se esvaindo um pouco, mas em um último esforço, decidi conversar novamente com Josué e expliquei a situação. Implorei por alguma informação ou orientação, mas tudo o que recebi foram olhares de pena e conselhos para deixar para lá. Josué, que sempre foi cético, sugeriu que eu tirasse um tempo de folga, mas eu sabia que isso não resolveria o problema. Trabalhar no cemitério se tornou insuportável. A presença da noiva não me deixava descansar e a cada dia que passava, sentia meu equilíbrio mental se deteriorando, até que finalmente cheguei ao meu limite. Já não conseguia dormir, não conseguia comer direito e trabalhar no cemitério se tornou uma tortura psicológica. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Pedi demissão. Não tinha mais condições de continuar naquele lugar, cercado por lembranças e visões que me assombravam sem trégua. Expliquei minha decisão ao meu superior, que, embora surpreso, aceitou minha saída sem questionar muito. No meu último dia antes de sair, fui até o local onde tinha encontrado o vestido de noiva. Fiquei ali por alguns minutos em silêncio, como se estivesse me despedindo da noiva fantasmagórica. Não sei se foi minha imaginação, mas senti um frio intenso ao meu redor, como se ela estivesse me observando pela última vez. Ao sair do cemitério, senti uma mistura de alívio e tristeza, pois havia passado 20 anos da minha vida ali, mas sabia que não poderia continuar. As cicatrizes dessa experiência ainda me assombram, até hoje, às vezes, ouço o som distante de um choro que me faz arrepiar.